Olá, eu estou lendo aqui o capítulo da Bíblia onde fala sobre os 10 mandamentos, a lei de Deus. Êxodo, capítulo 20. Agora o que é interessante, no verso 1 e 2 começa assim, ó. Deus falou e foi isto o que ele disse. Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus, eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. E ele então começa a citar os mandamentos. Não faça imagens nenhuma, não adore outros deuses, adore somente a mim, não façam imagens nenhuma. E ele começa a citar cada mandamento. Ora, se a lei dada por Deus foi ao povo de Israel, por que ainda hoje, como igreja, temos que guardá-la? É claro em dizer que Deus deu a lei ao povo de Israel, mas ainda temos que guardá-la até hoje? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Esse programa que você sabe, né? Um programa de perguntas e respostas bíblicas. E a sua resposta é dada na Bíblia. Então, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e vamos juntos aprender da palavra de Deus. E quem está na mira para responder ou dar a resposta a você na palavra de Deus é ele, hein? Professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Tudo bem, Tito. Graças a Deus. Estamos felizes, amigo telespectador, porque estamos em mais um Na Mira da Verdade com você, esperando a sua dúvida bíblica para apresentarmos o que a Bíblia realmente ensina sobre a questão que você vai nos apresentar. Agradecemos pelo carinho e estamos aqui esperando as suas perguntas. Muito bom. E olha só, a gente gosta de mandar abraço para os nossos telespectadores. A gente vai entrando aí na sua casa, às vezes não estamos pedindo licença, mas muito obrigado por nos receber aí em sua casa, através da sua audiência aqui na TV Novo Tempo, no programa Na Mira da Verdade. Um abraço a você, onde quer que você esteja. Quem sabe está nos assistindo em uma cidade onde você tem o privilégio de ter a TV aberta. Você pode assistir a Novo Tempo aí o tempo todo, mas talvez você que está num lugar distante, quem sabe em uma fazenda, em algum lugar onde você tem uma parabólica, nós também estamos aí para poder estar pertinho de você. Em qualquer lugar do nosso país, a Novo Tempo está, seja em canal aberto, seja em TV por assinatura, seja através das parabólicas e até mesmo pela internet, através do YouTube, Facebook, nós estamos transmitindo toda a programação e o programa Na Mira da Verdade. Seja muito bem-vindo, um abraço carinhoso a você que nos acompanha. Nós abrimos, professor, o programa sobre um texto bíblico que é intrigante, no mínimo intrigante, porque a gente apresenta aqui no programa Na Mira da Verdade a lei de Deus válida até hoje. Para a igreja, nós devemos guardar os mandamentos de Deus. Agora, quando a gente lê o próprio texto, onde o próprio Deus diz o seguinte, que ele deu a lei ao seu povo de Israel, né? Meu povo, falando para o povo que estava saindo do Egito, né? Eu, o Senhor, sou o seu Deus, eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. E então começa a citar a lei. Professor Leandro Quadros, aqui dá-nos entender de que Deus direcionou ou deu os mandamentos ao povo de Israel. E na nova aliança aqui, quando passa o tempo, Jesus então vem, eu acho que não é preciso a gente guardar os mandamentos de Deus, é isso mesmo, professor? Tito, é um argumento muito frequente de que pelo fato de Deus ter dado
o decálogo, os 10 mandamentos para o povo de Israel, isso significa que o decálogo não é necessariamente válido para a igreja hoje. Mas eu vou demonstrar para o nosso telespectador o quanto este argumento é débil, antibíblico e até mesmo perigoso, porque ele atrapalha a nossa compreensão do plano de salvação. Devemos fazer uma diferença entre o seguinte: vamos fazer uma pergunta: a lei foi dada para Israel ou só para Israel? Se nós diferenciarmos algumas coisas nesta pergunta, o assunto vai ficar bem claro para nós. Uma coisa é a lei ser dada para Israel, outra coisa é ser dada somente para Israel. Realmente o decálogo, ele foi dado para Israel. Por quê? Deus não poderia dar o decálogo para os egípcios, para os amalequitas, para os jebuseus, para os hititas, cananeus, povos extremamente rebeldes, assassinos e que contaminavam o planeta com a presença deles. Então é lógico que Deus não iria dar os seus mandamentos morais para pessoas totalmente imorais. Ele tem que dar a lei para quem tenha pelo menos um mínimo de disposição em receber esta lei. Então a resposta é: Deus deu a lei para Israel ou só para Israel? Ele deu para Israel. Agora, ele não deu a lei só para Israel. E como que nós demonstramos isso? Primeiro, você já imaginou, amigo telespectador, o mandamento "não terás outros deuses diante de mim" ser aplicado apenas para Israel? Você já imaginou o mandamento "não farás para ti imagem de escultura" ser dado somente para Israel? Você já imaginou o mandamento "não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão" ser dado somente para Israel? Você já imaginou o mandamento "honra teu pai e tua mãe", "não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás" ser dado apenas para Israel? Isso indicaria que todos os preceitos morais não se aplicam à igreja. E desta forma a igreja seria uma igreja imoral. Então você percebe, o argumento ele é absurdo. Mas por que o argumento existe? Para negar justamente a observância do sábado. Curioso que o cristão que argumenta desta forma, que a lei foi dada para Israel, ele não aplica este argumento aos 9 mandamentos do decálogo, apenas ao 4º mandamento. Então isso é infundado, isso é ilógico. Além disso, vou dar aqui mais 2 textos. Por exemplo, Números 15. Ali em Números 15, demonstra para nós, entre outros textos, que a lei, mesmo tendo sido dada para Israel, ela não foi dada só para Israel. Israel deveria transmitir esta lei e o conhecimento do verdadeiro Deus aos demais povos. Então, os demais povos não estavam isentos da obediência, tanto que eles foram punidos exatamente pela desobediência. Então, em Números 15:16, por exemplo, diz o seguinte, a mesma lei, seja no seu aspecto moral, cerimonial, cultico, a mesma lei e o mesmo rito haverá para vós outros e para o estrangeiro que mora convosco. E por que tem que ser assim? Quando você lê Zacarias 8, 20 a 22, você vê que fazia parte da missão de evangelização dada por Deus ao povo de Israel, atrair os povos pagãos a si por meio de leis justas, por meio das bênçãos da aliança. Então isso deveria ser passado aos outros povos. Então, respondendo à pergunta, a lei foi dada assim para Israel. Deus não poderia dar para nações ímpias indispostas a obedecê-lo. Mas a lei não foi dada só para Israel, porque Israel deveria transmitir o conhecimento do legislador da lei, que é Deus, às demais nações pagãs. E eu finalizo deixando para você Isaías 56, 1 a 8. Leia esse trecho, amigo telespectador, e note as seguintes expressões.
Homem, que é uma referência ao ser humano em geral, eunuco, estrangeiro e sábado. Você vai perceber que o quarto mandamento da lei de Deus, que é um memorial do Deus Criador, também deveria ser ensinado aos povos pagãos, para que a mente deles se voltasse para o único e verdadeiro Deus, que é aquele Criador de todas as coisas. E finalizando, vemos em Êxodo 20, verso 2, a mesma sequência que existe no Novo Testamento. Antes de Deus dar a lei ao seu povo, o que Deus fez no versículo 2? Ele lembrou-os do seguinte: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, Deus os lembrou que a única fonte de salvação e meio de redenção é Deus. Depois que Deus os relembra que eles são salvos pela graça de Deus, ele dá um código moral e ético para que este povo viva de acordo com esta graça. A mesma sequência existe no Antigo Testamento. Por exemplo, em Efésios 2, 8 e 9 é dito que somos salvos pela graça. Mas no verso 10 é dito o seguinte, que Deus nos fez para a prática das boas obras. Percebe? Aqui não tem salvação pelas obras, mas tem obras praticadas como resultado de um coração transformado pela graça atuante na vida do indivíduo. Então esta alegação da abolição da lei, ela é totalmente infundada. E eu convido você, amigo telespectador, a refletir nisto, a continuar estudando esse tema conosco. E aí você vai ver que a doutrina da salvação, da justificação pela fé, tem muito mais lógica e coerência quando entendemos a eternidade da lei. Por quê? Porque Cristo morreu na cruz para pagar o débito, um débito que você e eu não podemos pagar para com a lei de Deus, porque nós somos pecadores. Mas ao mesmo tempo, a morte dele na cruz demonstra que essa lei é eterna. Se essa lei pudesse ser ajustada, ele teria feito esse ajuste no céu, sem necessariamente ter morrido na cruz do Calvário. Então, a justificação pela fé, a doutrina da salvação, tem coerência quando entendemos a eternidade da lei. E aí compreendemos que na cruz, Cristo aboliu a condenação da lei sobre nós e jamais a lei como princípio de vida. Muito bom, muito bom. O programa está apenas começando. Para você participar, mande as suas perguntas para o nosso SMS. O número é 12 981510101. A gente recebe na hora aqui. A sua pergunta pode ser pescada. Você pode também usar as redes sociais. O nosso Facebook é namiradaverdade.nt. E o nosso Instagram é @namiradaverdade, tá bom? Você tem também o nosso blog novotempo.com/namiradaverdade para mandar a sua pergunta, tá bom? Outra coisa, aqui pelo SMS, note bem, não é o WhatsApp. São os antigos torpedos, as mensagens do seu smartphone. Porque a gente tem um maior controle aqui da sua questão e ela vem e chega precisamente para mim aqui, tá bom? Então use aí o SMS 12 981510101, como por exemplo essa aqui que está vindo, deixa eu ver, o nome aqui é xará do meu parceiro, Leandro Cotrim, ele é de Campo Grande, no Rio de Janeiro, e ele pergunta o seguinte, ele diz, olha, me identifico muito com este programa, Deus abençoe a vida de vocês. Agora, conversando em um momento com um seminarista, amigo meu, professor, ele me afirmou que muitas histórias da Bíblia não são, ou melhor, são sonhos, inspirações e que realmente não aconteceram na vida real. Por exemplo, a história de Jonas, ele me afirmou que foi um sonho. E eu entrei em conflito. Será que toda a minha infância que acreditei que isso aconteceu, caiu por terra? Professor, as histórias bíblicas são apenas ilustrações? São apenas sonhos? É isso mesmo ou de fato elas aconteceram e estão ali para mostrar alguma coisa para a gente, professor? Olha, obrigado a esse nosso amigo, né, por dar esse retorno, né, sobre o programa, a importância do programa na sua vida. Para nós é uma alegria, meu irmão, sabermos disso. Passe essa informação agora para o seu colega seminarista. Possivelmente ele está neste seminário. Não estou dizendo que isso está acontecendo realmente, eu não sei qual é o seminário que ele estuda, mas é bem possível que ele esteja fazendo uso de um método de interpretação chamado método histórico crítico.
o método histórico crítico é um problema. Ele coloca a lógica, a razão humana como critério para avaliar o que na Bíblia é real ou não. Então, o método histórico crítico, ele realmente critica a Bíblia de uma perspectiva humana. Então, por exemplo, se não é provado que um grande peixe pode engolir um ser humano, então isso não pode ser literal. E isso que acontece. Quando segue-se por esse método, os teólogos deste método negam até a ressurreição de Cristo, para você ver a gravidade do assunto. Então diga para o seu colega seminarista passar a usar o método histórico-gramatical, porque se ele usar este método, ele vai ir para o agnosticismo ou para o ateísmo. Não tem outra alternativa, tá? Agora, como que você prova para ele que o relato de Jonas é literal? Pela interpretação que Jesus deu ao relato de Jonas. Ele interpretou como algo simbólico, como um sonho ou como um evento histórico real. Vamos aqui para Mateus capítulo 12, verso 40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, visivelmente, Cristo apresenta a história de Jonas não como sendo um sonho ou algo simbólico, mas como algo literal. E por isso, o seu amigo seminarista precisa ir pedir ajuda a Deus e mudar o método de estudo da Bíblia, porque senão ele está indo para um caminho bem perigoso. Olha só, muito bem. Eu tenho aqui agora uma pergunta que chegou pelo nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Ali você vai ver nesse blog, quando você entrar nesse endereço, que o programa está no ar e você pode mandar sua pergunta. A pergunta é do Carlos Roberto Pereira, ele diz o seguinte: professor, lá em João, capítulo 20, o verso 23, Jesus disse que nós podemos perdoar pecados. Como é que é isso, professor? Podemos perdoar pecados? E ele diz o seguinte: isso não é um predicado de Deus ou Jesus nos concedeu essa autorização também? Me explica, meu amigo. Gosto muito de assistir o programa Na Mira da Verdade. Um abraço a você, Tito, e ao professor. Obrigado, meu irmão. Obrigado por você participar do programa. Quando a gente lê lá João 20, verso 22 e 23, está escrito assim, ó: depois soprou sobre eles e disse, Jesus dizendo, recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados serão perdoados. Mas se não perdoarem, eles não serão perdoados. O que Jesus estava querendo dizer aqui, professor? Ele estava autorizando nós, meros seres humanos, a perdoarem pecados? A perdoarmos pecados? Realmente, teólogos católicos usam esse texto, para defender a confissão auricular, ou seja, aquela confissão pela qual o sacerdote ouve, acerca dos pecados do fiel, e aí ele prescreve um número de orações, Pai Nosso, Ave Maria, para que ele possa ser perdoado daqueles pecados. Na verdade, esta crença na confissão auricular ela é bem posterior. Pelo século XIII, se eu não me engano, foi no 4º Concílio de Latrão, que se passou a adotar esta crença de uma forma direta. Todavia, não era assim antes e o texto bíblico não tem esse propósito. Quando você lê o verso 23, se de alguns perdoados os pecados são-lhes perdoados, e se lhes retiverdes são retidos, temos que ver em que contexto o cristão tem essa autorização, diríamos assim, essa incumbência de perdoar pecados. E quando vamos para o verso 21, entendemos em que contexto se encontra essa declaração. Diz assim, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. É no contexto de missão que os seguidores de Cristo recebem autorização para perdoar pecados. Isso ocorre de forma indireta. Por quê? O que eles levam para as pessoas na missão? A mensagem do Evangelho. Então, indiretamente, quando levamos a mensagem do Evangelho para alguém, esta mensagem comunica o perdão. Agora, se levamos a mensagem e a pessoa não aceita,
automaticamente o perdão é retido para esta pessoa. Então, este perdão aqui não está no contexto de uma confissão auricular, está no contexto da aceitação do Evangelho em cumprimento ao ide de Jesus e pregar o Evangelho a toda a criatura. Então, este é o contexto, de modo que usar o texto para a confissão auricular não possui embasamento bíblico. Até porque, lembrando de outros textos, em Daniel 9:9, é dito que ao Senhor nosso Deus pertence o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. Já aí no Salmo 32:5, Davi disse, confessei-te, ou seja, a Deus o meu pecado e a minha iniquidade não ocultei. Aí ele diz assim, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E por isso, quando Tiago 5,16 diz para confessarmos os pecados uns aos outros, é para reconhecermos nossas falhas individuais para com aqueles que ofendemos. Não se pode também usar Tiago 5,16 para a confissão auricular, porque realmente não possui base bíblica para esta doutrina. Muito bom, muito bom. Nós temos que ir para o intervalo rapidinho. Não sai daí não, a gente volta já. Já estamos de volta e é muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. E as perguntas chegam através do SMS, das redes sociais. Essa aqui agora está no nosso SMS. Deixa eu ver se tem o nome da pessoa que mandou aqui. Tem. O Cauã Augusto, obrigado pela sua participação. Já vi que você mandou outras vezes também. A pergunta do Cauã, professor, é a seguinte. Ele diz assim, ó, sane uma dúvida, por favor. Em 2 João, verso 1, cumprimenta-se a senhora eleita. Diante disso, pergunto, quem é a senhora eleita? Olha só que interessante. Eu abri aqui no intervalo a Bíblia, no livro de 2 João, segunda carta de João, e o verso 1 diz o seguinte, do presbítero para a querida senhora e os seus filhos, a quem amo de verdade. Não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade amam você. Que texto é esse aqui, professor? Então a pergunta do nosso querido Cauã aí, ele saber a quem estava sendo direcionada esta carta, a uma mulher? É uma esposa do presbítero? Como é que é isso aqui, professor? Isso aqui, confesso a você que não tinha reparado nem prestado atenção nesse primeiro verso de 2 João, viu? Quem que é essa senhora aqui que está dizendo o texto sagrado? Veja, alguns pensam, Tito, que seria uma referência à igreja, mas é mais provável que seja referente realmente a uma mulher, uma líder, ali uma pessoa influente na igreja, e não se tem certeza realmente de quem seria. Porque aqui no texto não se menciona o nome, tá? Alguns acham que pode ser uma referência à igreja, né? E quando fala ali em seus filhos, aos cristãos dessa igreja, mas é bem provável que seja uma referência a uma mulher influente, né? Que ao receber esta carta, iria também transmitir para as outras pessoas ali. Mas realmente, os comentaristas divergem de opinião e não há uma certeza porque o texto bíblico realmente não é claro. Tá bom, ok, olha só, agora no nosso Instagram. Mande a sua pergunta pra gente, você vê, tem várias formas e eu pesco em todos os lugares. Então mande a sua pergunta, não desanime, não desista. Quem sabe você já mandou mais de 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Não desista não, continue mandando a sua dúvida pra gente, que ela pode não só sanar a sua dúvida, mas ajudar muitas pessoas a compreenderem bem o texto bíblico. Mande a sua pergunta pra gente, como a Lara Umbelino, que perguntou o seguinte, qual a diferença entre o adventismo e o judaísmo messiânico? Boa noite, amo o programa e gostaria de sanar essa dúvida. Tem diferença, professor, em adventismo e judaísmo messiânico? Tem bastante diferença. Óbvio, tem a similaridade, né, de aceitar a Cristo como Messias, como Salvador, assim como outras igrejas cristãs, né, como igrejas cristãs. Tem a similaridade da observância do sábado. Eu acho que essa é a principal. É a principal. Agora, as outras diferenças são muito grandes, né? Por exemplo, a nossa compreensão da teologia do sábado e de qualquer outra doutrina bíblica, ela está dentro da moldura
do conflito cósmico entre o bem e o mal. Isso é bem distintivo nosso. Nós entendemos sábado, lei, graça, justificação pela fé, doutrina da criação, tudo dentro de uma moldura. Imagine um quadro, amigo telespectador, e há uma moldura na qual este quadro é colocado, pois é a doutrina do conflito cósmico que serve de moldura para as nossas doutrinas distintivas. Então, obviamente, esta moldura faz com que tenhamos uma interpretação do sábado num contexto diferente, num contexto também escatológico. Tem a nossa doutrina do juízo pré-advento, tem a nossa doutrina do dom profético não canônico, que foi dado a Ellen White, tem a questão da mortalidade da alma. Então, existe mais diferenças que semelhanças, não é? Agora, nós quando mantemos contato com um judeu ou judeu messiânico, o nosso propósito sempre é destacarmos primeiro as nossas semelhanças, para termos um bom diálogo e depois, de uma forma saudável e respeitosa, falarmos acerca das nossas diferenças. Ok, muito bem. Agora aqui no nosso Facebook, pessoal também participando do Facebook, obrigado aí, você que acompanha a gente. O Jefferson Lino pergunta o seguinte: eu gostaria de saber se as histórias nos evangelhos aconteceram em sequência ou tiveram um intervalo grande de tempo, de uma para outra, considerando que o ministério de Jesus aqui na Terra durou 3 anos e meio. Quando a gente lê os evangelhos ali, a gente vê várias histórias. A dúvida dele é se essas histórias demoraram para acontecer. Como é que foi organizado os livros ali, os evangelhos, contando sobre o ministério de Jesus, professor? Veja, Era constante as histórias, né? O tempo todo Jesus se deparou com histórias e foi sendo narrada nos evangelhos, não é isso? Sim. Por exemplo, só aqui no capítulo 4 de Marcos, até nós estudamos numa das lições ao longo da semana da escola sabatina, que seria o que nossos irmãos evangélicos têm, a escola dominical. Aqui Jesus conta uma série de parábolas enquanto ele estava, por exemplo, na margem do lago, do Rio Jordão, né? Então, há histórias que aconteceram no mesmo dia, outras depois de alguns dias, outras depois de meses. Em certos momentos, o texto bíblico deixa isso bem claro. Vou dar só um exemplo aqui, que eu lembrei agora. Em Mateus 17, por exemplo, quando Cristo fala no capítulo 16 sobre o dever do discípulo de levar a sua cruz, o evento da transfiguração, a Bíblia mostra em quanto tempo depois ocorreu esse evento após o capítulo 16, o verso capítulo 17, 1. 6 dias depois. Então, a leitura dos evangelhos vai revelar para você, em alguns momentos, mesmo dia, para eventos, em outros momentos, 1, 2 dias ou pouco mais, às vezes 7, às vezes meses. Então, não tem como você definir exatamente isso, mas boa parte das histórias você vai conseguir identificar essa diferença de dias, meses, tá? Tem uma Bíblia em ordem cronológica que ela vai apresentar dados mais específicos, né? Só que, obviamente, ela vai apresentar o texto bíblico também nesta ordem cronológica. Então, se você quiser mais detalhes sobre isso, eu sugiro esta Bíblia, né? Que ali vai colocar anos aproximados de certos eventos e com certeza vai te ajudar em relação a isso. Mas uma leitura dos evangelhos já vai mostrar para você que boa parte dos eventos ocorreram no mesmo dia e outros em questão de dias. Ixi, agora estou de cabelo em pé aqui, viu? Estou lendo um texto bíblico aqui. Olha só a pergunta que chegou aqui para o nosso SMS. Professor, boa noite, me chamo Juliana Duarte, sou de Francisco Morato, aqui em São Paulo. Eu li em Malaquias 1, versos 2 e 3, que Deus odiou Esaú. Deus também odeia como nós? Ou o seu ódio é diferente? E olha que interessante, eu comecei a ler aqui o texto antes de colocar a pergunta no ar, e aí eu fiquei assustado. O Senhor diz ao seu povo: eu sempre amei vocês, mas eles perguntaram assim: como que podemos saber que tu nos amas? E aí Deus responde: Esaú e Jacó eram irmãos, no entanto, eu tenho amado Jacó e os seus descendentes, mas tenho
odiado a Esaú e os seus descendentes. Eu fiz com que a região montanhosa de Esaú virasse um deserto, e agora as suas terras só prestam para animais selvagens morrerem nelas. Olha, quando a gente lê um texto aqui, tá mostrando que Deus odeia seus filhos, odiou aqui Esaú. Qual foi o problema de Esaú? Professor, como é que você explica isso, meu irmão? Vamos analisar esse texto. Agora eu fiquei aqui arrepiado. Tito, esse é um dos textos realmente usados a favor da dupla predestinação, né? De que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Veja, será que Deus estava dizendo aqui que ele odiava Esaú no sentido humano do termo ou da compreensão do texto? Não, por quê? Por exemplo, em Deuteronômio 23:7, olha o que diz aqui, ó. Não aborrecerás o edomita, pois é teu irmão. Nem aborrecerás o egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. Deus jamais ensinou que os seus filhos deveriam aborrecer ou odiar outras pessoas. Então, obviamente, Deus não odiava Esaú. Muito pelo contrário. O que acontece é que Deus, na sua soberania, escolheu Jacó como o filho da promessa, ao invés de Esaú. Então, quando Malaquias 1 e 2 fala que Deus amou Jacó, mas aborreceu Esaú, quer dizer que Deus escolheu Jacó para ser filho da promessa e rejeitou Esaú para esta função. Ao mesmo tempo, mesmo que Deus exclua Esaú desta função, Deus não exclui Esaú da salvação. Até porque Deus teve bênçãos, Deus teve promessas e Deus orientou o seu povo a não fazer guerra contra os seus irmãos. Então, temos que analisar Malaquias 1 e 2 no seu contexto mais amplo. Muito bem, precisamos ajudar aqui uma pergunta que chegou aqui no nosso Instagram. Vamos ajudar o Flávio dos Reis a compreender essa dúvida aqui dele. Olha só como ele escreveu. Por favor, pesquem a minha pergunta. Sua pergunta foi pescada, meu irmão. Esclareçam para mim o seguinte. A Bíblia ensina que todos nós herdamos o pecado do primeiro homem, Adão, Romanos 5, verso 12. Porém, algumas traduções da Bíblia parecem contradizer isso, quando dizem que uma pessoa boa não peca. 1 João 3, 6. Vocês podem me explicar isso, por favor? Ok, Flávio, a sua pergunta está na mira. Professor, dá para a gente explicar essa questão? Que história é essa de que pode ter pessoas boas que não pecam? Em algum momento da vida humana vai chegar o momento em que a gente não vai pecar? Esta dúvida, ela é oportuna por causa da forma como 1 João 3,9 aparece na Almeida Revista e Corrigida. Esse texto, como aparece na Almeida Revista e Corrigida, dá a entender que aquele que aceita Cristo não peca mais. Só que o que acontece? Os tradutores melhoraram a tradução, porque o tempo verbal ali é no grego chamado presente contínuo. Tá? O que isso significa? Que agora a Almeida, Revista e Atualizada e outras traduções modernas traduzem o texto da seguinte forma: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então o presente contínuo indica o seguinte: não vive pecando, não que não peca mais. Então o que João está dizendo? Aquilo, uma verdade expressa por Paulo, por exemplo, em Romanos 6. Paulo diz em Romanos 6 que nós somos libertos do poder do pecado e agora não o servimos mais como escravos. Agora, João não está dizendo que o cristão não peca mais. Por quê? No primeiro capítulo, 2 capítulos anteriores, no verso 8, João é claro em dizer o seguinte, ó: se dissermos que não temos pecado em nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ou seja, João diz que quem afirma não pecar é um mentiroso. E aí, esse trecho já está em harmonia com Romanos 7, onde Paulo diz que apesar de ser liberto do poder do pecado, em Romanos 6, em Romanos 7 ele diz o seguinte, olha,
aquilo de bom que eu quero fazer, às vezes eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer de ruim, eu acabo fazendo. Então, olha o equilíbrio. Né? Então, a Bíblia não ensina a impecabilidade antes da glorificação. Ela ensina, sim, a libertação da escravidão do pecado. São coisas totalmente diferentes. Ok, muito bom. Você sabe que esse mês está sendo lançado mais um guia de estudo aqui da Novo Tempo. A revista Esperança deste mês é A Máquina Humana. Olha só que interessante. É um guia de estudos para você aprender bastante sobre saúde. Então você aí, né, que gosta de cuidar da sua família, que quer ter uma família saudável, você mesmo que quer se tornar saudável e saber o que a Bíblia nos orienta sobre a saúde, quem sabe você poderia pedir agora mesmo essa revista Esperança, A Máquina Humana. Olha só, quer conhecer sobre esse assunto e como que a Bíblia explica essa máquina humana? Liga pra gente, 0 operadora 12 21 27 3121 e peça agora mesmo. Você pode ligar agora e as pessoas estão ali prontas para receber a sua ligação e mandar para você. Sabe que nós vamos mandar isso de uma forma gratuita? Mas isso não tem valor? Isso é muito caro, querido. Graças ao projeto Anjos da Esperança, nós enviamos gratuitamente para você. Se você quer saber sobre a máquina humana, como que Deus que construiu cada um de nós quer o melhor para a sua vida, você vai adorar essa literatura. Peça agora mesmo, 0 operadora 12 21 27 3121, Revista Esperança, A Máquina Humana. Peça agora mesmo, tá bom? Professor, deixa eu ver se nós temos aqui mais um minutinho, é isso? Temos 2 minutinhos, vamos ver se você consegue. Deixa eu colocar uma mais simples aqui, depois eu vou colocar essa aqui na sequência, tá bom? A pergunta aqui, essa aqui é uma pergunta que sempre chega pra gente e muita gente tem dúvida. Professor Leandro Quadros, qual foi o sinal que Deus colocou em Caim? A Bíblia fala isso, mas a gente não consegue entender direito se realmente tinha um sinal ou não. Tem 2 minutinhos para você responder essa pergunta, professor. Quem mandou foi o... A Bíblia mostra... Jácio, é isso? O codinome dele aqui no Instagram é Eujácio. Deve ser Jácio o nome dele. Bom, aqui em Gênesis, capítulo 4, o que nós vemos é que Deus colocou um sinal em Caim para que ele não fosse morto. Né? Ele havia assassinado o seu irmão, e aí Deus colocou esse sinal em Caim. Não apenas para protegê-lo, muito mais do que isso, né? Deus está mais preocupado ainda com Adão e Eva. Imagine eles perderem um filho e em algum momento um descendente deles matarem um segundo filho deles. Além disso, como bem diz Ellen White, Deus permitiu que esse assassino ficasse vivo até mesmo para os anjos testemunharem na descendência dele os efeitos do mal e do pecado. Tá? Agora, o que acontece? Este sinal foi apenas para identificar que Deus estava proibindo que um descendente de Adão e Eva o matassem. Mas a Bíblia não especifica qual é este sinal. Qualquer conjectura em cima disso não passa de imaginação fértil e é até mesmo um desrespeito para o contexto bíblico. Nós não podemos conjecturar a respeito daquilo que o texto bíblico não revela. Agora, o que ele revela é sim um sinal visível, mas não temos como saber qual era este sinal. Tá bom, muito bem. Mas olha aí, nós temos que ir para um intervalinho rápido. Aproveita aí o intervalo, formule sua pergunta, manda pra gente. A gente volta já. Já estamos de volta aí com as perguntas que não param de chegar aqui no programa. Olha só a pergunta agora do Alcides Rezende. Ele diz o seguinte: olá Tito, boa noite, como está? Vamos ver se eu pego o professor hoje. Opa, ele quer mandar uma pergunta perigosa para você. Vamos ver se é perigosa mesmo, hein, Alcides? Eu penso que somos primos, pois minha família é Rocha. Opa, é um primo meu aí? A família é Rocha também, ele está dando risada aqui. Legal, Alcides, obrigado aí pelo carinho. Sou do pequeno grupo dos brasileiros em Tampa, na Flórida. Olha, vem de longe essa questão.
Leandro, por favor, responda. Eu sei que somos salvos pela graça do nosso tudo, Jesus. Mas lá em 1 João, capítulo 2, verso 4, diz que quem não guarda os mandamentos é mentiroso. E aí quando a gente vai para Apocalipse 21, 8, diz que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Portanto, me explique, pois penso sim que devemos guardar os mandamentos, mas se somos salvos pela graça, temos que guardar os mandamentos também para ser salvos? Não é só pela graça que somos salvos? Muito boa pergunta. Em homenagem ao primo do Tito, eu vou ler um texto... Eu tenho bastante primo, viu? A família Rocha é grande, hein? Então, eu vou ler um texto que se encontra na carta de Paulo a Tito. Ei, beleza. No capítulo 3, versos 7 e 8, que vai nos ajudar a explicarmos. Tem um outro texto que eu uso, mas em homenagem ao Tito, vamos ler esse, tá? Tito, capítulo 3, versos 7 e 8, vai te ajudar, meu irmão, a entender essa questão. Realmente, a salvação é um dom de Deus. Nada do que nós fazemos nos torna aceitáveis diante dele. Até porque até mesmo nossas boas intenções muitas vezes são carregadas de iniquidade. Então, se não for a graça de Deus, todos estaríamos perdidos. Só que existe um extremo no meio cristão, entre alguns cristãos, obviamente, de que, já que somos salvos pela graça, não temos mais relação alguma com a lei. Ou seja, a lei perdeu qualquer tipo de função na vida do crente. Isto também é um perigo. Ambos os extremos são perigosos. Vamos entender isso de forma breve, lendo Tito capítulo 3, versos 7 e 8. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, em primeiro lugar, como que somos justificados, declarados justos? Pela graça de Deus. E recebemos isto por meio da fé em Jesus, como diz Romanos capítulo 5, verso 1. Agora, continuando o verso. Fiel está a palavra, e quero que, no tocante a essas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Está aqui a solução do problema. Nós somos salvos unicamente pela graça. Mas quando a graça de Deus nos salva e atua em nós, o poder do Espírito Santo, ele vai fazer com que nós pratiquemos boas obras, como resultado da graça operante em nós. Então aqui está a sequência correta. Não vem obras e depois a salvação. Primeiro vem salvação e depois obras. Estas obras não têm função meritória, mas elas são uma materialização, diríamos assim, da graça de Deus em nossas vidas. Então, por que o juízo, então, é com base na aceitação ou não de Jesus, como diz João 5, 24, e ao mesmo tempo com base nas obras, como diz Jesus em Mateus 16, 27 e Apocalipse 22, 12? Porque a fé é revelada por meio de atitudes. E por isso, como bem disse Martin Lloyd Jones, se a graça que você recebeu não lhe ajuda a guardar a lei, você não recebeu a graça. E ele está certo, porque a verdadeira graça transforma. Muito legal, muito bom. Olha só agora aqui no nosso Facebook, a Sônia Barros, ela se deparou com uma dificuldade aqui. Ela diz o seguinte: me ajudem com essa questão, por favor. Conversando com testemunha de Jeová sobre Jesus Cristo ser Deus, eu usei o texto de João 1,3, onde diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Só que eles usaram, ou essa pessoa usou o seguinte argumento, dizendo que o fato de Deus Pai ter por intermédio de Jesus já prova de que quem criou tudo foi o Pai. Olha o exemplo que ele me deu. Suponhamos que eu mande uma carta para você, Leandro, através do Tito. O Tito será somente um intermediário ou o entregador da carta. Porém, quem escreveu a carta foi eu.
E aí ela gostaria de saber. Logo, Jesus não criou nada, e sim o Pai. Será que é isso mesmo? Só me fala uma coisa, Jesus participou da criação? Ou seja, Sem lá dúvida. no início, quando tudo foi criado, Jesus estava? Sem dúvida. Agora, os nossos queridos irmãos do Testemunho de Jeová não acreditam nisso, né? Olha, eles normalmente acreditam que Jesus é um Deus menor, né? Este argumento é um argumento novo, né, para mim, mas o texto aqui vai refutar este argumento, tá? Por mais sincero que este amigo Testemunho de Jeová seja, ele está enganado pelo seguinte: o exemplo da carta não pode ser aplicado no caso de Jesus. Por quê? O que diz o verso 1? Ó? No princípio era o verbo. Ele está falando de Jesus como agente ativo da criação, a palavra criadora de Deus, revelada no Antigo Testamento. E o verbo estava com Deus. Então aqui já quebrou o argumento. Se Deus criou todas as coisas por intermédio de Jesus, sem ele estar presente, não haveria lógica em o verso 1 dizer que Cristo estava com Deus. E aí o mais, ó, e o verbo era Deus. E aí o verso 2, ó, ele estava no princípio com Deus. Então, o argumento deste amigo não faz sentido. Porque se Jesus estava com Deus e se Jesus era Deus e estava no princípio com Deus, é óbvio que ao Jesus ser o intermediário da criação, ele está participando juntamente com o Pai. Para o argumento dele ter algum sentido, não poderia existir o verso 1 e o verso 2. Tá? E um outro texto que pode também trazer ainda mais luz é Hebreus 1, 1 e 2. E aqui não tem como fugir também, né? Diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, se ele fez o universo por meio de Jesus, é óbvio que Jesus estava presente na criação. E mais um detalhe, o verso 3 de João 1 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Esse todas as coisas envolve todas as criaturas também. E aí argumente com ele o seguinte: se Jesus é um Deus criado e todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, isso quer dizer que Jesus é o criador dele mesmo? Não faz sentido. Se Jesus fosse criado, ele não poderia ser chamado em Atos 3,15 de autor da vida. Muito bom, professor. Estou vendo aqui as perguntas pelo nosso Instagram. A pergunta do André Carvalho Dé, ele sempre participa aqui do programa, hoje a pergunta dele foi pescada. A pergunta do André é o seguinte: bom demais estarmos juntos. Eu gostaria de saber o que significa ser um menor no reino dos céus. Sou da cidade de Itambé, na Bahia. A Bíblia fala de ser, Jesus falou, né, que devemos ser um menor no reino dos céus. O que quer dizer esse termo, o menor no reino dos céus? Veja, aqui Jesus está falando, aqui essa expressão se encontra em Mateus, capítulo 5, 19, não é? Ele está falando aqui sobre a lei de Moisés e os profetas. Ele está dizendo aqui que ele não veio revogar o Antigo Testamento, ele veio cumprir, ou seja, dar o verdadeiro significado pretendido por Deus nos seus escritos inspirados. E aí no verso 19 ele diz o seguinte: aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Ou seja, os que estão lá nos céus, os anjos, considerarão esta pessoa como tendo pouca importância e relevância no reino de Deus, caso ela chegue lá, por ela ensinar algo contrário ao que está na Bíblia. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, aqui está dizendo o seguinte, que aquele que valoriza a palavra de Deus é considerado uma grande pessoa no reino dos céus. E aquele que a desvaloriza, ensinando até mesmo a abolição da mesma, os
seres celestiais não estarão contentes com esta pessoa. Essa pessoa precisa se arrepender e, com a ajuda de Deus, ter uma compreensão correta e mais ampla da sua palavra. Muito bem, eu queria convidar você a dizer de qual igreja você pertence ao fazer a sua pergunta para a gente aqui. É muito gostoso nós, como irmãos, estarmos unidos para aprendermos da palavra de Deus. Os nossos queridos irmãos católicos sempre têm se identificado aqui. Olha só a pergunta do Flávio. O Flávio está com uma dúvida, professor, e talvez você possa ajudá-lo aí. Ele diz o seguinte: eu me apaixonei pelo programa desde que assisti pela primeira vez. Eu sou católico, mas com o programa passei a admirar vocês. A dúvida é a seguinte, é referente ao Evangelho de São Tomé. Ele existiu? Se existiu, por que ele não está na Bíblia? Existiu o Evangelho de São Tomé, professor? Muito boa pergunta. Meu querido irmão católico, obrigado pela sua confiança no nosso programa. Existem vários escritos, né, que não fazem parte do texto bíblico, porque são escritos, vários deles posteriores aos evangelhos, outros antes, mas que nunca fizeram parte da lista de livros inspirados. Por exemplo, o Evangelho de Tomé, ele apresenta diversas contradições com aquilo que os evangelhos nos informam sobre a pessoa de Jesus. Se eu não estiver enganado, faz muito tempo que eu li a respeito, até vou reler o Evangelho de Tomé. Tem uma citação, um evento em que um menino esbarra em Jesus e Jesus lança uma maldição sobre ele, ele cai morto. Se não for no Evangelho de Tomé, é num outro desses evangelhos apócrifos. Mas eu creio que é nele. Eu vou pesquisar depois melhor isso e posso aqui responder num outro momento. Mas veja, isso não condiz, por exemplo, com o que Jesus fala em Mateus 19, 14 e 15. Com a postura de Cristo diante das crianças. Jesus falou o seguinte em Mateus 19, 14 e 15, né? Deixem vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então, vários judeus, e inclusive gnósticos, produziram escritos com o intuito de negar tanto a encarnação de Cristo, sua divindade, seus ensinos. E a igreja cristã primitiva não, em nenhum momento, teve esses escritos como inspirados. Então, realmente o Espírito Santo guiou tanto o processo de transmissão do texto quanto de preservação, de modo que aqui no nosso texto se encontram os textos inspirados que realmente o Espírito Santo trabalhou neles para que chegassem até nós. Nós podemos, num outro momento, tem uma obra, eu não me lembro agora o título dela, mas eu tenho uma obra em casa bem grande que ela apresenta todos esses livros e evangelhos apócrifos e pseudepígrafos que realmente não fazem parte da lista de livros inspirados. Muito bem, professor, nós temos um minutinho para encerrar. Você pode me dizer essa pergunta aqui, dar uma resposta a essa pergunta? As pessoas que sofreram o juízo em Sodoma e Gomorra, elas irão ressuscitar novamente após o milênio para serem destruídas pelo fogo novamente? Exatamente, porque Jesus fala em Mateus 23, Lucas 12, Mateus 11, 20 a 23, Jesus fala que os de Sodoma e Gomorra receberão menos rigor no juízo do que as cidades de Cafarnaum e outras cidades que negaram a Cristo pessoalmente. Então eles vão ainda, o juízo que veio sobre eles é parcial. O juízo final ainda tem o castigo no lago de fogo para depois a aniquilação total. Então eles vão sim ser ressuscitados depois do milênio. Legal, professor. Muito bem, com essa nós encerramos aqui o programa Na Mira da Verdade. Agradeço a você mais uma vez por nos proporcionar as respostas e a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, Tito, até semana que vem, que Deus guarde a você, amigo telespectador. E lembre-se que aqui no nosso programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, né? Sempre os seus questionamentos, as suas dúvidas estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro, hein? Tchau, tchau.